Vamos lá, gente. Vamos criar agora nosso projeto Flutter. Pode ser Empty mesmo. Vou chamar de. Esse é um quiz, né? Questionário, quiz, vai. Vou chamar de quiz. Deixa ele terminar de criar. Beleza, aqui já foi. Então vamos lá. Eu já vou começar trocando esse cara aqui para stateful. Ctrl ponto. Como é que ele tá? Meio lerdo por alguma razão. Interessante, ó. Tô dando Ctrl ponto aqui, ele tá falando que não tem nenhum comando. Já aconteceu com isso comigo em aula, tá, turma? Se o projeto de vocês, né, o VS Code, de repente se comportar de um jeito estranho, né, o Ctrl ponto parar das sugestões. Agora ele foi. Eu ia falar para abrir e fechar de novo, né? Mas já aconteceu de simplesmente ele parar de dar sugestão e aí fecha e abre, tá? Não esquece que é um software, essas coisas da bug. Então, agora ele apareceu. Beleza, já troquei aqui. Vou tirar esse cara const, que eu sei que depois ele vai dar problema. Vou mandar ele parar de dar warning. Quick fix, ignorar. Muito bom. Então, inicialmente, eu vou ter aqui uma pergunta. Eu vou montar o design, depois a gente vê a lógica, tá? Então, vou colocar aqui pergunta 1. Vou criar numa estrutura de coluna. Então, já vou vir aqui. Ctrl ponto de novo. Mandar colocar dentro de uma coluna. E aí, as minhas respostas vão ser os botões, tá? Então, isso daqui a gente já viu. Vou colocar aqui Elevated Button. Vou colocar aqui, ó, pergunta 1, resposta A. Deve ter mais alguma coisa aqui de constante, né? Tá, beleza. Aí eu vou ter a minha pergunta e 4 botões para responder. B, C e D. Depois que eu tiver essas questões, eu vou ter mais uma tela no final que vai ter um design diferente, tá? E aí a gente vai aprender como que a gente faz para, entre aspas, chamar uma nova tela aqui no Flutter. Mas a tela inicial, a tela principal, né, vai ser isso, pergunta e as respostas. O que vai mudar vão ser os textos das perguntas e das respostas. Deixa eu executar aqui. Beleza, aqui rodou. Apareceu aqui bem feinho. Vamos aproveitar esse aplicativo para a gente fazer algumas coisas legais. Vamos lá, primeiro, turma, centraliza esses caras aqui. Coloca um espaço geral entre as caixas ou os componentes e a tela. Isso a gente já fez, tá? E aumenta o texto dessa pergunta. Vê se vocês lembram como que centraliza a coluna aqui no meio. Padding, né? Geral aqui. E aumentar o texto. Aí tenta lembrar como que a gente coloca espaço entre esses componentes. Então, se vocês quiserem pausar e tentar pensar nisso, vou fazer aqui.
Vou dar um pause aqui e esperar vocês. Beleza, turma? Espero que vocês tenham tentado, pelo menos. Primeira coisa, eu vou colocar um style aqui para aumentar o tamanho do texto. Text style. E aqui é font size. 25. Muito bom. Para eu conseguir colocar um espaço entre eles, eu uso um tal de sized box. Nesse caso, eu vou usar a altura de 10 aqui, tá bom. Eu quero colocar entre todos. Vou tirar essa vírgula daqui, turma, senão ele vai. Quando eu salvar aqui, né? Quando eu formatar, ele vai ficar colocando quebra de linha à toa. Essas quebras de linha aqui não me importam, depois ele arruma. Ó, só de eu salvar aqui, mandar editar, e ele já consertou, fez a edição. Beleza, outra coisa que eu queria era colocar um pad, né? Então eu vou vir aqui na minha column, Ctrl ponto. Acho que isso aqui é pouco, né? Da outra vez a gente usou, a gente achou pouco. 15 aqui de padding. Beleza. O que mais que eu tinha pedido? Deixa eu salvar aqui, ver se eu lembro. Então já aumentou o texto, já deu um espaço, coloquei um espaço aqui entre os elementos. Acho que foi isso que eu pedi por enquanto, certo? Então tá. Agora o que eu quero fazer, turma? Ó, essa coluna, ela não tem cor nenhuma de fundo, né? Ó, então a gente não sabe exatamente onde. Ah, eu pedi pra gente colocar ela aqui no meio. Esqueci. Então na própria column, eu vou usar o main X alignment como center. Esses atalhos que eu estou dando, turma, é tudo contra o espaço, tá? Para ele fazer as sugestões. Beleza? Então tá centralizado aqui bonitinho, tudo aqui. Agora eu queria comentar com vocês o seguinte. Por padrão, a coluna ela tá ocupando a tela inteira, né? Por isso que ela tá... Quando eu mandei centralizar, ela ficou centralizada aqui. E a largura dessa coluna, né? Qual que será que é o tamanho da largura dessa coluna? Por que que, por exemplo, o botão tá com esse tamanho? Será que a coluna tá desse tamanho? Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou trocar aqui o texto. Pergunta. Ó, vou aumentar aqui. Isso aqui vai esticar meu texto. Será que os botões vão ser esticados junto? Porque aumentei a coluna, a gente não consegue saber exatamente qual que é o tamanho da coluna aqui, né? Ó, vamos lá. Deixa eu executar aqui. Reparem aqui que os botões, eles continuaram do mesmo tamanho, tá? Por quê? Os componentes por padrão, eles ocupam meio que o espaço máximo dos componentes dentro dele. Então, no caso do botão, o componente dentro dele é o text. O text está com esse tamanho aqui, o botão ocupa esse tamanho. A coluna não está dando para ver, ela está no tamanho do maior elemento dele. Quem que é o maior elemento dele? Esse text aqui. Para a gente conseguir ver a coluna, quer ver que legal? A column, ela não tem uma propriedade de cor, tá? Cadê minha column aqui? Ó, se eu tentar colocar um color aqui, ele não existe, tá? Só por questões didáticas, vocês nem precisam fazer isso. Eu vou usar um componente aqui, ó, que é o container, e esse container me permite colocar color. Só quero que vocês vejam isso aqui, que eu acho importante para a gente entender umas coisas. Então, esse container é um cara que contém color. Eu vou colocar qualquer cor aqui, ó, só para vocês verem. Ó que legal. Então a coluna ela não fica quebrando, né? Ó, ela está simplesmente expandindo para o maior componente de todos. Se de repente aumentasse o tamanho de um botão, ó, mais do que o texto, ela vai ficar com o tamanho desse botão, que é o maior de todos, certo? Por que que eu estou falando isso? E se eu quisesse, por exemplo, fazer com que todos os botões ficassem expandidos, né, na tela, que eu acho que vai ficar mais bonitinho do que se a gente... Deixa eu tirar esse container daqui.
Eu acho que vai ficar mais bonitinho se os botões eles ficassem do tamanho da tela, não ficasse tipo esse espaço perdido todo aqui em volta, né? Ah, professor, aumenta o pad, mas não, esse aumentar o tamanho de uma questão, né? Esse pad vai ficar fixo, eu queria que fosse um negócio meio que padrão. Então quer ver que legal? Tem uma propriedade da coluna que vai ser só que no cross dela, tá? Em relação à largura, que é o stretch, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ó. Esse stretch, ó, o que que ele faz, ó? Ele faz com que os componentes filhos eles vão ocupar todo o espaço do cross. Interessante, né? Então, ela aumenta e ela obriga, né? Ela faz com que os componentes dentro dela também se estiquem. Aí eu não preciso ficar fazendo um por um. Então, essa propriedade ó, é exatamente o que eu quero para ficar bonitinho aqui o meu app. Então, ó, tá responsivo. O espaço que eu tenho, ele vai aumentar aqui o tamanho dos botões, né? Acho que ficou legalzinho. Vou até aumentar aqui o edge, quero um pouquinho mais de espaço aqui no padding. Beleza. Agora, turma, a minha pergunta, ela ficou do lado esquerdo, porque no botão o texto, por padrão, é centralizado. Já em componente de texto, é à esquerda. Tem gente que prefere, tá? Achar que é melhor que a pergunta fique aqui à esquerda, mas se a gente quiser centralizar o texto da pergunta, essa é uma propriedade do text. Então, eu vou vir aqui, ó, perguntão, text. Vou tirar, achei que ficou muito grande essa pergunta, vou até colocar um 20 aqui. E não é uma propriedade do style, tá? É uma propriedade do text alignment. E aí, ó, deixa ele sugerir para mim. Gente, se ele não está sugerindo exatamente o que eu quero, ó, coloca o mouse em cima desse cara. Olha o tipo dele, text alignment é do tipo text alignment. Então, eu vou tentar acessar a classe text alignment, para ver o que ele me traz. Pronto, trouxe o que eu queria, que é centralizado. Prontinho, beleza? O botão ainda tá feio, porque tá sem cor, né? Porque ele tá sem ação, mas daí a gente já vai resolver já. Então, ó, a gente vai ter uma tela que vai ser a tela final, que vai ser diferente dessa que a gente acabou de criar. Só que se vocês pararem para pensar, eu não tenho que ter várias telas com perguntas, né? Se eu tiver 10 perguntas, não faz sentido eu ter 10 telas. O que faz sentido, já que o design é o mesmo para todas, é eu trocar esses textos aqui, ó. Tive que mandar executar de novo, que tem uma crachada aqui. Então, ó, eu quero mudar os textos das perguntas, tá? E das alternativas, dizer qual que é a alternativa certa, mas eu quero manter o mesmo design, o design não vai mudar. Então, o que que eu posso fazer? Fazer o seguinte, eu criei esse projeto de duas maneiras. Eu cheguei a criar um map, que eu ainda não expliquei para vocês, né, o que que é um map, mas eu acabei preferindo fazer com uma classe que representa uma pergunta. Achei que o código ficou mais bonitinho, ficou mais fácil de entender. Então eu deixei para explicar o map mais para frente e aqui a gente vai utilizar uma lista de questões. A questão ela vai ter a pergunta, as alternativas e vai indicar qual das alternativas é correta. Beleza? Então, ó, eu vou vir aqui na minha lib, vou criar um novo arquivo da arte. Questão.dart. Muito bem. Então eu tenho aqui, como eu falei para vocês, uma pergunta. Aqui como a gente pode inicializar com qualquer coisa. Deixa eu declarar ela com interrogação, vai. Tô sempre inicializando. Falar, ó, depois eu coloco aqui um valor nela, né? Interrogação. Eu vou ter aqui, pode ser um índice indicando qual a alternativa é correta. E agora, as alternativas, o que que acontece? Vão ser quatro, né? Eu não vou ficar criando quatro variáveis de alternativa. Eu vou implementar aqui, ó, uma lista
de string. Que eu vou chamar de alternativas. Agora, turma, eu queria que vocês pensassem um pouquinho como que a gente vai definir algumas perguntas no próprio código, né? Então a gente tem algumas alternativas. Essas questões vão estar onde? Vão estar no banco de dados, vão estar no arquivo de texto. A ideia é a seguinte: essas questões precisam estar em algum lugar. Em algum lugar a gente vai ter que escrever a questão, as alternativas, isso não tem milagre. Tudo bem? Como a gente ainda não está usando recursos externos, a gente está fazendo só coisa interna, o que eu posso fazer? Eu posso declarar as questões dentro do meu próprio projeto. E aí eu não vou criar uma classe auxiliar só para ter os textos das questões. Eu vou aproveitar aqui, ó, que é a minha questão, e eu vou declarar as perguntas aqui mesmo. Mas como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai conseguir declarar as questões dentro dessa classe? Será que vocês conseguem pensar um pouquinho? Acho que seria um bom vocês pararem aí e pensar nisso um pouco, tá bom? Bom, então vamos lá. O que eu pensei aqui é o seguinte: eu preciso retornar uma lista de questões, certo? Então, ó, essa questão é uma classe que tem esses elementos, mas eu quero lá nas minhas telinhas que venha um monte de questão. E aí eu pensei no seguinte: e se eu retornar uma lista de questões? E eu vou chamar de get questões. Será que com isso eu consigo, né, a gente já consegue retornar essas questões aqui? Como que com esse método isso daqui vai funcionar? Depois a gente vai até transformar ele aqui em abstrato, para a gente não ter que instanciar. Mas como que isso aqui vai funcionar? Se ele está esperando receber uma lista de questões, eu vou criar aqui dentro mesmo, dentro dele. Ó, vou instanciar aqui. Vou chamar de questões, seguindo o padrão. E aí, eu já vou inicializar esse cara. Agora, eu vou fazer o quê? Não vai ter muito o que fazer, né? Para cada questão, eu vou criar uma questão e adicionar nessa lista aqui de questões. Então, ó, vou instanciar uma questão. Vou chamar aqui de quê? Professor, não dá para fazer num laço? Não dá para fazer num laço, né? Até as instâncias daria para fazer num laço. O problema é que, assim, as alternativas vão mudar, né? Os textos. Então, em algum lugar ia ter um código com todas as perguntas, todas as alternativas. Não tem muito o que fazer aqui, não, né? Então, ó, questão Q1. Vou instanciar aqui a questão. Aqui, turma, acho que eu vou precisar instanciar essa lista de questões. Deixa eu ver se ele vai falar que não precisa instanciar isso. Não, esse aqui ele não tá precisando instanciar. Ah, faltou só o. Mesmo assim. Bom, vamos ver. Se ele tomar uma exception aqui, a gente vê como que instancia. Mas beleza. Q1, questão. Aí eu venho aqui, ó. Q1 ponto pergunta. Vamos lá. Qual a linguagem
Aqui ele vai estar dando um errinho por causa do safety no, quer ver? Olha lá. Como eu declarei aqui que esse cara pode ser nulo, né, ó, inicialmente, ele está falando que nesse momento aqui pode gerar uma exception, beleza? Então, gente, eu vou remover esse negócio aqui, ó. Eu vou inicializar, que eu acho que é mais fácil. Beleza. E por último, a alternativa correta. Nesse caso é o zero. E aí, depois que eu criei uma questão, eu vou fazer o quê? Eu preciso adicionar nessa lista aqui de questões, certo? Isso aqui é uma questão só. Então eu venho aqui, ó, a minha questões.add e eu vou colocar o Q1. Tudo bem? Vocês entenderam, turma, que eu falei que não daria para fazer com laço? O que, que eu poderia colocar no laço? Né? Ó, a instância, né? Não precisa ser, o nome poderia até ser o mesmo, não teria problema. E ele poderia ir adicionando aqui na lista. Só que esse conteúdo aqui, ó, tem que fazer, né? A não ser que eu gerasse textos aleatórios, que eu pegasse esses textos de algum lugar, de algum arquivo só com as questões, daria para fazer num laço. Mas aí eu teria o mesmo trabalho. Em algum lugar eu ia ter que definir quais são as questões, as alternativas e o ID da alternativa correta. Tudo bem? Então vamos vir aqui. Vamos criar só três questões. E aí depois, se vocês quiserem fazer um negócio mais legal, vocês fazem. Q1, Q2. A dica das provas aqui. Questãozinha é bom para perguntar em prova. E aí, qual que é a alternativa correta? A última, né? Por padrão estática, mas pode ser dinâmica. Tem um jeito aqui de eu conseguir selecionar toda essa linha. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ó, eu acho que depende um pouco da ideia, eu acho, mas eu acho que é Alt Shift e aí você seleciona aqui com o cursor, ó, tá vendo? Aí ele consegue selecionar uma coluna inteira. Então, ó, eu vou conseguir trocar todos esses Q1 para Q2 de uma vez só. Legal, né? Então é. Que às vezes falando fica mais. Ctrl Shift. E aí com o cursor do mouse mesmo, você consegue selecionar clicando no cursor do mouse, aí seleciona a linha inteira. Beleza? E a última aqui, rapidinho.
inicializá-los no Dart. Safety, como que escreve safety? Foi esquisito, né? Com I. Acho que é com I aqui, né? No safety. Acho que é assim. Se estiver errado, me perdoe. Uso o conceito de no safety. Tô inventando esse negócio aqui. Beleza, então nesse caso aqui, alternativa um. Aqui vai vir o Q3. E aqui a mesma coisa. Alt Shift. Oi, cara. Estou com o notebook sem mouse. Fica meio difícil fazer isso. Prontinho. Então, para cada questão que eu quiser, eu não preciso ter uma tela nova. Para mim, simplesmente eu venho aqui, defino uma questão e adiciono essa questão na minha lista de questões. Ele está dando erro, porque eu estou falando que o get questões é retornar uma lista de questão. Então, eu venho aqui simplesmente e dou um return nessas questões. Prontinho. Então, quando eu quiser utilizar, é só chamar esse get questões aqui. Aí, turma, depois eu quero até comentar com vocês um negócio que é interessante. É um exemplo bom aqui mesmo, né? Eu tava até pensando em colocar nas aulas teóricas lá. Mas aqui, por exemplo, vai ser bem fácil da gente entender. Na hora que eu quiser utilizar essa questão aqui, ó. Então vamos supor que eu vou vir aqui. Aqui tá começando o meu método build, né? Então vamos supor que eu queira pegar essas questões, né, para começar a utilizar aqui dentro do meu aplicativo. Então, ó, tô com preguiça de escrever lista de questões, né? Então eu posso fazer uma inferência. Aí eu posso fazer aqui questões. E aí, o que eu vou ter que fazer? Para eu conseguir acessar o get questões, eu vou ter que instanciar a classe questão, né? Porque, ó, se eu tentar acessar questão ponto get questões, isso aqui é um método, né? Poxa, ele nem é estático, por que ele aceitou isso aqui? É porque eu coloquei os parentes e aí ele já tá fazendo uma instância, né? É que eu esqueço que no Dart, né? Você não precisa fazer o new. Então, ó, quando eu tô fazendo isso aqui, na verdade eu tô criando uma instância anônima, né, da questão e acessando o método. Aí tudo bem, ele aceita, né? Mas o que eu queria é conseguir acessar o get questão. É que no Dart, cara, fica tão simples que acho que nem vale a pena declarar o cara como estático, né? Ó, como é só abrir e fechar o parênteses aqui, ó. Eu poderia simplesmente acessar via uma instância, ou, turma, quando eu estou fazendo isso, eu não estou acessando via uma instância de questão, estou acessando diretamente da classe questão. E aí, para eu conseguir fazer isso aqui no getQuestão, eu deveria transformar esse método aqui em estático, né? Static. E aí, nesse caso, eu não preciso de fato instanciar a classe, né, para poder acessar, e aí eu acesso diretamente da classe. Fica mais bonitinho, né? Pra
Senhor, quanto que não daria para ele ser estático? Não daria se eu tivesse um construtor aqui, por exemplo, né? Que eu precisasse informar alguma coisa para a classe questão na hora de instanciar. E aí eu teria que instanciar para poder informar via construtor. Mas nesse caso, como eu estou com o construtor vazio, não tem problema, o getQuestões pode ser estático. Beleza? E agora, hein, turma, o que que a gente faz, né? Então, eu já tô vindo aqui, ó, logo no começo do meu método state, né, ó, desculpa, da minha classe state dentro do método build. E aí, logo de cara, eu já estou acessando as questões. Então, essas questões aqui, ó, é uma lista de questão, certo? E aí, eu preciso pegar cada uma dessas e ir jogando lá para os meus textos aqui, né? Como que eu vou fazer isso? Como que vocês fariam? Acho que vale a pena vocês pensarem. Será que a partir daqui vocês conseguem, né, terminar a lógica desse aplicativo? Não estou nem somando ponto ainda, né? Depois a gente pode somar alguns pontos. Mas pensem um pouquinho, dá uma pausa no vídeo, tentem fazer pelo menos o comecinho do código, tá bom? Então, ó, vamos lá. Espero que vocês tenham tentado. Não dá, turma, para a gente fazer isso aqui sem a gente ter o índice da questão atual. Se essa minha tela vai representar todas as questões, eu tenho que saber qual questão atual dessa lista de questões, certo? Então eu vou vir aqui, ó, vou declarar um índice questão atual. Inicialmente, minha questão atual vai ser a primeira. Então eu coloquei aqui com 0, certo? E aí o que que eu vou fazer? Nas minhas perguntas, ó, onde eu estava vendo esse texto, né, ó, texto 1, eu vou fazer assim. Não vai ser mais esse texto fixo. Esse texto vai ser o quê? Esse texto vai estar na minha questões, né, ó, que é a lista que eu peguei lá no começo. Em qual posição? Na posição índice. Como que eu chamei? Não chamei de. Ah, coloquei. Não coloquei a ID, né? Coloquei índice. Beleza. Então eu coloquei aqui índice questão atual. Só que, turma, quando eu faço isso, ele está me retornando uma pergunta inteira, né? Ó. Ele está me retornando a questão, uma questão. Eu tenho que dizer qual dos atributos da questão eu quero mandar aqui para esse texto. Então, eu estou na pergunta, certo? Então, logo depois que eu coloquei aqui, ó, eu coloco ponto. Eu quero a pergunta. Pergunta. Ah, ele está dando erro, Joe, porque eu estou dentro já de um text. É porque eu declarei ele lá como nulo, né, no começo. Deixa eu tirar esses dizendo que ele pode ser nulo. Senão eu vou ficar tendo que ir falando, ah, ele não é nulo, sabe? Toda hora no código. Beleza. E agora, o que que vocês fariam no resto aqui, turma? Ó, na parte no texto das alternativas. Para acessar a pergunta, índice atual, ponto pergunta. Aqui é a mesma coisa, né? Ó. Questão. Opa, apertei o botão errado. Só que agora eu quero o quê? Alternativas. Só que a minha alternativas é uma outra lista. Ó, minha alternativas também é uma lista. E aí eu tenho as alternativas 0, 1, 2, 3. Aí é só passar o índice em cada botão. Tudo bem? Aí eu acho que vale a pena copiar aqui por cima e trocar 1, 2, 3. Vamos rodar isso aqui para ver se funcionou. Então, ó, vou vir aqui, um hot reload. Tomei um errinho.
O mesmo exception aqui, ó. Index out of range? Em que linha? Vamos ver. Se a gente consegue achar juntos esse. Lá no Android é mais fácil, né? Ele fala exatamente a linha que tá o erro que ainda não achei. Ele deu a exception. Vou colocar um breakpoint aqui, ó. Vou executar no modo debug pra gente ver. Ainda não descobri não. Tem que ver no debug aqui. Será que. Vamos ver. Vai dar certo. Antes de chegar aqui ele já deu o erro. Ó, facilita aqui, cara. Diz onde. Questões.dart. Get questões. Ah, caramba, aqui ó. Eu fiz a aula teórica antes pra gente acostumar com as coisas do Dart diferente do Java, mas é muito costume, né, turma? É hábito, muito hábito de programar numa linguagem. Então eu tô acessando como se fosse um vetor, né? Ó. E aí eu tenho que dar o ADD aqui, ó. Aqui eu fiz certo, né? Aqui eu dei os ADD e aqui eu tô passando via. E aí ele tava tentando acessar essa posição. E aí, como não tinha nada, ele tava dando erro. Beleza? Caramba, dá trabalho em mexer nisso. Desculpa aí, turma, arruma aí. Mas acontece, né? Eu vi aqui, ó. Então, o que que me ajudou a entender esse erro, né? Lá no Android a gente estava acostumado, ele mostrava bem explícito, né, a linha que deu erro, tipo até em outra cor. Aqui ele mostrou essa linha, então quer ver, ó? Aqui que tá meio que a pilha de execução, ó, tá no main Dart, questão Dart, linha 11. E aí eu falei, eu acho que tem de errado aqui na linha 11. Aí que eu me liguei, né, que logo quando ele estava tentando acessar aquela posição não existia. Agora o que que é 11.2.7, para mim é um mistério total. Eu acho que agora dá para fazer uma, né?
É, que não vai ter muito jeito, mas já facilitou. Alt Shift S. Muito bem, eu não vou tirar isso aqui do vídeo não. Eu ia pensando em tirar na edição, mas é interessante. Deu erro mesmo. Se tivesse em aula, a gente teria dado esse erro e a gente teria achado, tá? Então, é importante a gente também tentar encontrar aqui quais são os problemas. Vou manter. Vamos executar de novo. E agora torcer. Ah, agora ele caiu aqui no debug. Vou tirar o breakpoint. Vamos lá. Certo? Com a linguagem de programação do Flutter, e aqui estão as alternativas. E agora, em turma, o que será que a gente tem que fazer? Quando eu clicar numa alternativa, depois a gente vai até verificar se deu certo ou errado, fazer pontuação, né? Mas por enquanto eu quero que ele vá para uma próxima pergunta, né? Então, como que eu tenho que fazer? Basicamente, eu tenho que alterar o índice da questão atual lá no evento de clique, né, do onPress dos buttons. Será que vocês conseguem fazer isso? Tenta aí, tenta fazer ele ir até a última questão, pelo menos. Pausa o vídeo. Até mais. E aí, fizeram? Ó, no onPressed, eu vou criar um método chamado responder. Aqui eu vou mostrar um negócio legal, vai, pra ficar bem claro. Alguma coisa que a gente já aprendeu na aula passada. Vou mandar criar sem parâmetro nenhum, tá? Então, a create método responder. Certo? Então, ó, nesse método responder aqui, turma, o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente mudar o ID da questão. Só que, na hora que eu mudar o ID da questão, eu quero alterar o estado da aplicação, certo? Para ele poder. ID. Eu chamei de índice. Não sei por que eu chamei de índice questão. Não. Ah, eu declarei dentro do método isso aqui. Ó, vou definir ele aqui global, tá? Definir na classe. Coloquei sem querer dentro do build. De novo. Mais. Então, ó, eu estou alterando aqui, turma, o índice da questão atual dentro do set state, senão ele vai mudar a variável, mas ele não vai refletir aqui nas alternativas, certo? Coloquei só nesse botão aqui por enquanto, para a gente discutir uma coisa. Então, por enquanto, só isso aqui está com ação. Na hora que eu clicar, alterou o índice da questão, alterando os textos e tudo bonitinho. Escrevi errado aqui puramente, né? Beleza. Agora, o que eu preciso? A gente vai, se a gente não fosse somar os pontos, tudo bem, né? Para saber se qual tá certo e qual tá errado. Mas eu quero fazer uma pontuação, por isso que tem o índice lá de correto, né? Então vou criar aqui mais uma variável, pontos, inicializando com zero. Agora, turma, cadê? Ó? No meu responder, eu preciso saber, dentro desse meu set state, para saber se eu vou somar os pontos ou não, eu preciso saber se o cara acertou ou se ele errou. Então eu preciso saber em qual alternativa que ele clicou. Aqui, ó. Se ele clicou nessa alternativa, né, que é a alternativa zero, eu vou passar o zero como parâmetro. E aqui tem um negócio importante, né? Ó. Nesse caso aqui, eu estou passando a função responder como parâmetro, certo? Se eu vier e passar aqui o valor zero, ele vai chiar, né? Mesmo se eu criar aqui, ó, um int índice da resposta. Ó, que está acontecendo aqui? Vocês já tem que saber.
eu não estou chamando, não estou passando a função como parâmetro do onPressed, eu estou chamando essa função responder. E essa função responder é do tipo void, e ele está esperando receber o quê? Uma function, né? Então por isso que ele está dando erro. Então quando eu não tenho parâmetro no meu método, tudo bem, tranquilo. Mas nesse caso que eu tenho parâmetro, eu tenho que passar esse método aqui, ó, dentro de uma function. E aí a gente meio que já acostumou em declarar ele dentro de uma função anônima. Tudo bem? Isso aqui é importante, né? Ó, acho que valeu a pena para a gente discutir. Aí eu faço a mesma coisa aqui para as outras. Então não tinha colocado anteriormente para poder já alterar certo. Beleza. Então eu estou recebendo o índice da resposta. Como que eu sei se deu certo ou se deu errado? Eu vou comparar, né? Ó. Eu vou fazer um if. Esse índice aqui da resposta for igual ao que? Lá nas minhas questões, ponto. Eu tenho, acho que índice alternativo, né? Ah, questões no índice atual. E aí eu quero acessar a alternativa, a ID alternativa correta. Se for igual, eu somo 1 aqui nos pontos. Pontos mais. Beleza. Esses pontos ainda não estão dentro do set state, tá? Porque eu não estou usando ele para nada nas telas, a não ser que eu mostre, né? Tipo, os pontos atuais dele dentro de um componente. Se vocês quiserem fazer isso, pode fazer. Mas como eu não estou atualizando na tela, ele não está dentro do set state. Vamos dar um Ctrl S. E aqui eu vou ver se funciona. Beleza. Por que deu esse erro aqui por último, turma? Eu cheguei num índice que não existe, né? Cheguei aqui no índice 3 e eu só tenho 3 questões, então ele está indo do 0 ao 2. Como que vocês resolvem isso? A gente, depois que ele acabar de fazer as alternativas, a gente vai dar uma tela final com a pontuação. Então a gente vai ver, né, como que a gente cria uma nova tela. E aí a gente tem que fazer esse controle para ver se ele chegou no final e abrir essa tela nova. Beleza? Como que será, né, que a gente cria uma tela nova no Flutter? Pensem aí um pouquinho. Aqui, quem que representa uma tela? Isso aqui, né, ó, o componente inicial é se ele é um stateful widget ou um stateless widget, né? Então a minha tela está começando aqui. Então, o que que eu preciso? Eu preciso de uma. Pode ser nesse arquivo, mas vai ficar muito bagunçado, né? Vou criar um segundo arquivo aqui com a tela fim. E ele vai ser um stateful ou um stateless widget. Vamos lá. Vou criar aqui. Dart. E aí, como que eu faço? Dou um extends. E aí, eu vou dar um widget aqui, ó. E aí, vocês pensaram se vai ser stateless ou stateful? Tô dando aqui já a dica, né? Por que que ele vai ser um stateless widget, turma? Ele vai receber simplesmente os pontos, né, ó. E esses pontos que ele vai receber, ele já vai abrir a tela com esses pontos. Então, lembra que eu falei? Uma classe é da stateless aqui, um widget é stateless. Se via construtor, né, na hora que ele está inicializando, ele ainda pode receber um valor. Depois que ele criou, ele já não pode alterar mais. Então, nesse caso aqui, eu já vou conseguir receber esse valor, que são os pontos, via construtor dessa classe. Ele vai dar um errinho, ele vai pedir para implementar o método build. Beleza? Então, ó, aqueles pontos eu vou receber via construtor. Então, vou colocar aqui, ó, int pontos. E aí, como ele vai ser um parâmetro posicional obrigatório, eu acho que ele nem vai ficar enchendo o saco de declarar assim, tá vazio. Então, vai ser assim, ó, fim. E aí eu vou usar o formal lá initialize, né, diz, ponto, pontos. Ó, que legal.
como é um parâmetro obrigatório, ele sabe que vai ser valorizado, então ele não fica enchendo o saco, né? O que ele tá falando aqui? Ah, vou fazer isso. Beleza. Aí aqui ele tá simplesmente gerando uma exceção. Então, ó, o que que essa tela vai ter? Essa tela, ela vai ter que ter aqueles componentes básicos que toda tela tem, né? Que vai ser um scaffold. Então eu posso vir aqui na minha tela main, ó. Eu vou copiar a estrutura bonitinha para não errar a chave nem nada. E vou tirar as coisas do meio. Oxe, não copiei o começo lá do Material Web? Falta isso aqui, ó. O Return Material Web. Beleza. Parar de. Esse aqui eu até poderia colocar o const, né? Porque ele não vai ter o estado alterado mesmo. Então tá. O que que eu coloquei aqui? Eu coloquei só um texto, né? Ó. Nem precisava de tantas coisas aqui, de detalhes, né? E aí eu vou colocar aqui esse total de pontos. Está na minha variável que eu recebi via construtor. Pontos. Certo? Então é uma telinha bem simples. Ela vai ter simplesmente um texto aqui no meio dela. Depois, se vocês quiserem fazer uma graça de voltar, clicar no botão e reinicializar o quiz, eu deixo para vocês pensarem como faz isso. E aí eu só preciso ver como que eu chamo essa tela aqui agora. Então eu vou voltar aqui para o meu main.dart. Então vamos lá. Aqui, gente, a gente está fazendo o seguinte, ó, no método build, a gente está retornando uma material app, que é essa tela, que é a tela que tem a questão, certo? Nem sempre eu vou querer retornar essa tela que tem essa questão. Quando ele chegar no final do quiz, eu vou querer retornar quem? O meu fim.dart. Então, ó, eu vou fazer aqui uma condicional. O correto mesmo, seria a gente deixar a tela main só para fazer esse controle e criar uma outra tela para representar as perguntas, né? O código ia ficar mais bonitinho. Mas nesse caso, como só são duas telas, eu vou fazer assim direto. Mas se tivesse mais, eu isolaria o código todo na main, né, da lógica de qual tela chama qual, e deixaria criar um widget só para a questão. Então assim, ó, se o meu ID, né, da questão atual, índice questão atual, como que eu sei que ele chegou no final? Quando ele for igual ao tamanho do vetor questões, né? Então, questões.length, certo? Então, por exemplo, se ele tiver aqui tamanho de 5, se ele tiver 5 questões, e aí ele chegou no quinto, quer dizer que acabou, né? Porque ele começou e o válido é do 0 até o 4. Então, quando chegou na última questão, acabou. Se chegou aqui no final, eu venho aqui, ó, e ao invés de retornar esse Material App, eu vou retornar a questão fim.dart, beleza? Vamos lá. Aqui, gente, eu geralmente uso o new, não é obrigatório, mas só para ele saber que isso aqui é uma classe
E às vezes, porque às vezes ele simplesmente não encontra minhas classes. Não sei se isso acontece com vocês. Se ele não estiver encontrando a classe vocês fim, vocês vão ter que fazer esse import manual, tá? Então eu já vi com alunos aqui que ele simplesmente não importa. Então vocês vão ter que escrever isso aqui, ó. A mesma coisa, né? Eu nem falei, mas com o Dart aqui, questão.dart, se ele não importar sozinho, esses imports têm que ser manuais, né? Então, ó, eu passei o new fim aqui, passei o pontos com o parâmetro do construtor. Beleza. Ele vai falar que não precisa usar o new, agora que eu já utilizei. Então, se chegou no final, abre essa tela. Se não, abre a tela normal das questões. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Qual a linguagem de programação do Flutter? Dart, um ponto. Última questão. Eu coloquei qual a alternativa correta aqui? Acho que eu coloquei a correta, né? Espero que seja essa. 2. Declarar atributos por conta do conceito de no safety. 3. Ixi, tomei um erro. Inside of range should be less than 3. Que linha que você chegou aqui? Não deveria ter chegado. Pera aí, deixa eu limpar o console, que deu um erro mais pra frente aqui, né? Cara, devia. Ah, eu sei. Às vezes, turma, quando a gente dá o hot reload, ele simplesmente. Às vezes ele não zerou o valor do meu índice, sabe? Às vezes acontece isso no hot reload, né? Ele deveria, tipo, zerar o valor da minha variável do índice. E aí provavelmente ele foi com algum valor a mais e deu um bugzinho. Agora eu dei o stop aqui, executei de novo. Funcionou, né? Então eu coloquei aqui total de pontos, um ponto. Vocês podem criar um botão para começar um novo jogo aqui, né? Fazer bonitinho. Mas só para ter certeza aqui que tudo deu certo, eu vou executar de novo. Vamos ver se o problema é esse do hot reload mesmo. Beleza, dessa vez funcionou. Tudo funcionando bonitinho. Legal, né? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Nessa aula a gente viu aqui como que a gente utiliza classe auxiliar, né? A gente viu uma listinha, vimos esse controle para poder utilizar uma tela só, né? Para poder reaproveitar os códigos. E ainda criamos um novo widget, né? Nesse caso foi um widget stateless que representa uma nova classe. E aí a gente chamou essa nova classe aqui no finalzinho do nosso código. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais.